Beleza, galera? Para quem não me conhece aqui, meu nome é Fernando Araújo, tenho 27 anos, sou de Belo Horizonte e jogo no PokerStars e em quase todas as redes com o nick Nandinho Jan. Eu jogo poker desde 2011 e assim como quase todo mundo, eu comecei a jogar poker aí com os amigos, brincando mesmo e tal. E logo assim que eu conheci o jogo, eu já fiquei apaixonado pelo jogo e desde sempre, assim, eu já procurei conhecer um pouco mais sobre o jogo, sabia que fiquei sabendo que existiam algumas informações lógicas sobre o joguinho. E antes de jogar Poké Online, eu já quis aprender um pouco sobre o jogo e antes mesmo de começar eu já li dois livros. E só depois de ler esses livros e criar uma base que eu fui começar a jogar. Investir um pouco mais, assim, e claro que essa base que eu tinha construído até então era muito fraca, mas já era o suficiente para começar. E o importante de citar é que desde o início eu já estava bem determinado, totalmente focado a chegar no topo. Sonhava em jogar os torneios high stakes ali logo assim que eu conheci. E foi quando um amigo meu me emprestou US$ 10 e foi tudo que eu começar. Desses US$ 10 que eu cheguei onde eu cheguei hoje, nunca perdi esses US$ 10, foi o que me transformou nesse bankroll que eu tenho hoje. É claro que não foi por acaso assim. Como eu citei, eu busquei um pouco de conhecimento antes de começar. E logo de cara, eu já fui estudar um pouco sobre o bankroll, já que eu não tinha dinheiro para investir nessa época. Eu sabia que eu não podia perder o que eu tinha. Então eu comecei jogando bem barato, joguei Citigo, joguei MTT bem baratinho assim, joguei muito Citigo dobrou nada, que hoje nem tem mais o PokerStars, que era o Citigo de field, que a metade do field dobrava o investido. Foi um início bom, assim, de certa forma, muito importante para eu construir a base. Para quando eu comecei a jogar MTT, eu já estava um pouco mais bem preparado, eu já tinha passado por algumas situações e até então eu não tinha ganhado nada, mas eu estava bem focado, eu tinha meus objetivos traçados. Nessa época eu ainda trabalhava, fazia faculdade, mas no fundo ali eu já sabia o que eu queria e que era jogar pôquer. E, então eu comecei nas aulas da faculdade, eu comecei a levar os livros de pôquer, comecei a estudar durante as aulas, deixando a faculdade um pouco de lado. E antes de eu realmente me dedicar totalmente ao pôquer e ganhar alguma coisa, eu conversei com a minha mãe, passei para ela o que eu estava pensando sobre o jogo, conversei com o pessoal da minha família e claro que no começo todo mundo sem conhecer nada sobre o poker, estranharam um pouco, largar faculdade, largar serviço, eu nunca tinha ganhado nada. Mas de certa forma me apoiaram, não tenho nada criticado a minha mãe, ela sempre me apoiou, sempre me deu força em tudo. E inclusive foi ela que me deu esses dois livros para eu começar. E foi quando eu tive. Então eu comecei a jogar integralmente, logo pouco tempo depois eu já tive meu primeiro hit. Né? Foi um hit bom e primeiro lucro que eu ganhei, eu já comprei um coach, fiz um coach com o João Bauer, que foi a pessoa que abriu a minha cabeça para enxergar o jogo, realmente, né, a lógica que existia. Claro que no livro eu aprendi um pouco, mas escutar alguém falando que você precisa de ouvir é muito importante, então eu aconselho a todo mundo sempre estar buscando esses conhecimentos, buscar o pessoal que dá coach e sempre estar conversando com os amigos sobre as mãos, porque esse estudo diário é o que vai fazer você se manter lá no topo. Você pode até chegar sem esse estudo diário algum dia, mas para você se manter sempre ganhando, ser um jogador sempre lucrativo, você vai ter que estar sempre atualizando o seu jogo. Se hoje, que o poker já chegou onde chegou e todo mundo conhece cada dia mais o poker, né, escutamos em todos os lugares, algum não sei quem está jogando, um amigo de não sei quem está jogando e tal. Em 2011, então, era natural que as pessoas, né, não é que tem preconceito, mas tinha dúvidas em relação ao que é ser a carreira de um jogador profissional de pôquer, né? Então, nesse início, eu escutei não uma, mas várias vezes, todo mundo falando que não ia dar certo, que era loucura, largar faculdade, largar serviço, que eu não chegaria lá a ser um vencedor, que poker era para poucas pessoas, né? Que era jogo de azar, que é coisa de viciado. Escutei de tudo que vocês imaginarem, né? Mas
Foi importante essas pessoas falarem isso. Eu agradeço a todos eles, né? Porque foi eles que me deram mais força de vontade ainda e querer chegar lá para provar que eu era capaz. Entendeu? Mais do que qualquer pessoa, eu sempre acreditei no meu potencial e estava determinado, como eu disse. Eu já tinha meus objetivos, eu queria chegar lá e, por mais que todo mundo falasse alguma coisa, eu sabia que eu tinha capacidade e nunca ia deixar de tentar. Né? E eu queria citar esse ponto e como que foi o início da minha carreira, porque são esses pontos que eu gostaria de focar nessa palestra. Determinação, dedicação, força de vontade, foco, preparação do corpo e da mente, a preparação do ambiente. Né? Na verdade, se preparar para conseguir alcançar 100% do seu potencial. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de citar é sobre a paixão pelo jogo. Porque assim como todas as outras profissões, né, tem vários pontos positivos, esses pontos que todo mundo sabe, que você não tem um patrão, você, de certa forma, você pode fazer os seus horários e tal, mas não fica achando também que é só ler uns livros de poker, estudar um pouquinho que você vai ser um jogador lucrativo. Né? Dentre as profissões assim que eu me lembro agora, poker é a profissão que está sempre exigindo do seu corpo, da sua mente, e isso, de certa forma, acaba gerando desgaste. Mas também, acredito que não é tão fácil como alguns ficam falando por aí, mas também não é tão difícil assim como eles falam, né? A dificuldade, na verdade, ela depende do quanto que você está empenhado para chegar lá, nos seus objetivos, né? Pergunte para você mesmo, quanto que você tem vontade de ganhar, o quanto que você quer se dedicar para chegar lá no topo, o quanto que você está disposto a se doar, o quanto que você consegue perder e sofrer para chegar nessa vitória. Né? A resposta do quanto é difícil ser jogador de pôquer depende exclusivamente da força de vontade de vocês que estão vendo esse vídeo. Se você realmente quiser, você vai conseguir chegar lá. Porque, vou falar uma coisa assim, vontade de vencer, todo mundo tem. Né? Acredito que ninguém gosta de perder. Mas quão grande é essa vontade que você tem de vencer, né? Existem aqueles que até podem chegar a ganhar, ser um jogador lucrativo, sem se dedicar tanto, sem se preparar como deve ser preparado. Mas a questão não é chegar a ganhar. A questão é chegar a ganhar e se manter um jogador sempre lucrativo. Esse é o ideal. E para isso, você chegar, se manter um jogador lucrativo, você vai precisar muito mais que estudar só um pouquinho assim, que ler uns livros, né? Será necessário se preparar sempre, antes do jogo, após o jogo, durante o jogo, né? E sobre essa preparação que nós vamos focar. Então, eu vou dividir ela em algumas partes, assim. A primeira parte que eu gostaria de citar é a preparação pré-jogo, né? Como cada jogador se prepara até o momento que ele senta e começa a jogar. Lembrando que, assim, que o poker, de certa forma, ele pode ser bem estressante, né? Esse fato de você ficar várias horas sentado, jogando, ali com um intervalo de 5 minutos, durante 1 hora e tal, pode acabar gerando um desgaste muito grande para o seu corpo, para sua mente, um desgaste psicológico, assim. E então nós temos que pegar e nos preparar para que esse desgaste não venha atrapalhar o nosso jogo, não venha influenciar diretamente o nosso potencial. Então eu vou dividir em 3 pontos, que são pontos assim, de certa forma, resumidamente, que vai falar o que vocês devem fazer para fazer essa preparação pré-jogo. O primeiro ponto que eu vou citar é a alimentação. Né? Todo mundo tem que se alimentar bem. Não adianta você querer usar o seu corpo se você não coloca energia nele. Então, alimentar bem não é você chegar e comer muito. É você comer coisas saudáveis, pensar o que você come em cada momento. Entendeu? Você não vai pegar e comer uma coisa muito pesada para você sentar e ficar várias horas sentado. Né? Então, sabendo que quando você estiver jogando, provavelmente você não vai ter tempo, porque você tem 5 minutos de intervalo, é bem necessário você já deixar alguns alimentos preparados. Algumas coisas mais práticas, de forma que no meio da sessão você não vai precisar de parar e desviar seu foco para poder pensar no que você vai comer. Por exemplo, assim, os intervalos são nos minutos 55.
Então vamos supor que um jogador ele acordou, começou a fazer algumas coisas no dia, já sentou e já começou a jogar. E nem pensou o que ele ia comer, nem se alimentou direito. Então, 2 horas depois que ele está jogando, ele vai começar a sentir uma fome que vai começar a incomodar ele. Então, quando estiver dando ali 1 minuto e 45, ele já vai começar a desviar a sua atenção do jogo, porque ele vai começar a pensar o que, que ele vai comer. Porque ele sabe que só vai ter 5 minutos, e 5 minutos não é suficiente para ninguém preparar nada direito para comer. Então ele vai começar a desviar o foco. E, assim, já parou para pensar os jogadores que realmente se preparam nesses, vamos pôr, 10 minutos, ou seja, 5, ou seja, 2 minutos antes do intervalo, o tanto que ele consegue tirar vantagem em relação a isso, né? É só um exemplo assim que eu citei, mas claro que se a gente for citar, todo mundo sabe que alimentar bem vai te dar várias vantagens, seu corpo vai trabalhar melhor, sua mente vai trabalhar melhor. Então, essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês: se alimentem bem. Durante o jogo, sempre deixe alguma coisa para vocês comerem, que vai ser muito importante durante a sessão. O segundo ponto que eu vou citar é a preparação mental, né? Já que você vai estar sempre usando sua mente, desgastando sua mente de certa forma também, usufruindo muito dela, é um ponto que nós não podemos deixar de citar, é a preparação psicológica. E eu citei exatamente a alimentação primeiro, porque o psicológico, para ele funcionar bem, você vai precisar de energia. E a energia vem do alimento. Então, nada como se alimentar bem para trabalhar o seu psicológico de certa forma que você vai conseguir atingir o seu potencial durante a sessão inteira, não só no início, não só durante o meio ali, mas no final da sessão, 10 horas jogando ou 8 horas, cada um tem aquilo que ele considera ideal para ele, ele vai ter que estar rendendo 100% do seu potencial. E assim, se preparar psicologicamente, na verdade, não é só você estar confiante, se sentindo bem para jogar, né? Porque um exemplo que eu vou citar, você pode até acordar se sentindo bem para jogar e tal. Mas será que assim que você acorda, sua mente está preparada para iniciar uma rotina, para já começar a abrir um tanto de torneio? Claro que você vai cometer vários erros, assim, porque você ainda não está naquele estado necessário para jogar, né? Tipo, vários torneios, você vai ter que raciocinar muito rápido e algumas decisões difíceis, e você vai acabar perdendo vários torneios ali no começo da sessão. É uma coisa muito comum, eu já vi vários jogadores até regulares cometerem esses erros. Ele já acorda e começa a trabalhar a mente no máximo. Então, isso não só no dia de hoje vai gerar um problema também para frente, né? Você pode começar a ter problemas para dormir ou estresse durante o dia a dia mesmo e vai acabar transformando uma coisa que deveria ser bom, que você gosta de fazer, em uma coisa muito estressante a longo prazo. E outro lado também, assim, que nós podemos citar como exemplo, é que um jogador logo após acabar de jogar, ele está preparado para dormir também. A mente agora, nesse estado contrário do citado antes, ela está num estado que estava trabalhando intensamente. E se você tentar do nada desligar ela e dormir, você não vai conseguir descansar. Isso, de novo, vai gerar um problema no dia a dia, vai começar a gerar um estresse, vai dormir mal e já vai acordar no outro dia cansado ainda e já sentar e jogar. Isso vai começar a gerar um ciclo negativo que vai influenciar diretamente no seu jogo e na sua vida como um todo, assim também, digamos. Então, equilibra sua mente, descansa, entendeu? Tira um tempo para meditar, tira um tempo exclusivo, assim, único, seu, para você relaxar, sentar e não pensar em nada. Simplesmente descansar sua mente, seja antes do jogo ou depois do jogo, antes de dormir, mas nunca deixe descansar sua mente. E antes de começar a jogar, de tirar uns 5 minutos para pensar sobre o jogo e podemos falar assim também, para começar a colocar sua cabeça no ritmo aos poucos. Eu gosto assim de sempre assistir alguns vídeos, seja sobre poker, seja sobre algum assunto assim que eu escolhi no dia,
ou conversar com algumas pessoas, ou até mesmo abrir uma mesa de pôquer antes, ficar assistindo durante uns 10, 15 minutos, para chegar nesse estado que seria aquele ideal para a gente começar a jogar. O terceiro ponto que eu vou citar agora é sobre a preparação física. E não menos importante que as outras, assim, que os outros dois pontos citados em cima, o corpo ele tem influência direta no resultado. Um dos exemplos que eu vou citar, assim, que é bem óbvio, que todo mundo sabe, são nos finais dos torneios, né? E não só no online também, no torneio live principalmente, onde os jogadores que estão ali jogando há muitas horas já estão cansados, desgastados, de certa forma, podemos falar até com a coluna doendo, com sono, com o braço doendo, e vários outros fatores que acontecem, né? Ficando 10 horas sentados ali praticamente sem se mover, assim, movendo muito pouco. Então, é bem óbvio que o jogador que se prepara antes, cuida do corpo, ele tem um preparo físico bom, está com a saúde em dia, ele vai tirar vantagem nesse final dos torneios, seja no online, seja no live, seja em qualquer situação da vida. Né? A pessoa, a partir do momento que ela começa a ficar um pouco mais cansada, ela vai perder um pouco do seu potencial, ela vai começar a cometer erros que geralmente ela não comete. E todo mundo sabe assim, que nada melhor para cuidar do seu preparo físico do que movimentar o corpo. Ir à academia, seja você gosta de nadar, você gosta de jogar bola, você gosta de correr, você tem que fazer um exercício diário. Não fazer uma vez por semana, no seu dia de folga, não, é todo dia. Você usa o seu corpo todo dia, então você tem que cuidar dele todo dia. Você tem que correr atrás disso, é para o seu bem. Todo mundo sabe que o exercício é o melhor meio de se cuidar da saúde, né? E assim, um outro ponto interessante assim que eu vou citar em relação a essa preparação física é o quanto que ela está diretamente ligada à preparação mental, né? O seu corpo em equilíbrio, sua mente vai trabalhar em equilíbrio junto com o seu corpo. E por isso eu quis citar a alimentação primeiro, porque, como eu já falei anteriormente, a alimentação está diretamente ligada à preparação mental. E assim, para finalizar, aqui eu vou deixar uma mensagem a todo mundo, assim, eu queria deixar um meio que de um passo a passo do que seria mais ou menos assim o ideal da rotina de um jogador de pôquer, né? Então, eu acredito que ele deveria acordar, tirar um tempo para descansar, para relaxar a mente, para despertar o corpo, se alimentar bem, tomar um café da manhã reforçado e depois dessa alimentação, praticar um exercício para tirar esse estresse do dia anterior, o estresse causado pelo jogo, pelo dia a dia, por algum acontecimento que não foi aquilo que planejamos. E só depois desse exercício eu acho que seria o ideal para sentar, começar a jogar, seu corpo já vai estar, já liberou todo o estresse, sua mente já está trabalhando no estado que vai alcançar 100% do seu potencial. E, claro, deixar os alimentos preparados ao longo da sessão, já até não pode esquecer de falar desse ponto de forma nenhuma. Deixar tudo preparado, você vai ficar várias horas. Pensa se você está disposto a ficar 8, 10 horas ou 6, se for 4, então pense quais torneios você vai jogar. Não sai registrando mais do que aquilo que você pode jogar nesse dia para depois chegar no final dos torneios e jogar de qualquer jeito, já pensando em outros compromissos, em outras coisas que você tem que fazer. Né? E após terminar a sessão, nunca vai dormir direto ou já sai desgastando sua mente mais. Tira um tempo para descansar, para absorver tudo que aconteceu durante a sessão, para não deixar esse estresse acumular, para não ser tão desgastante assim o seu dia a dia. Sinta prazer em fazer o que você está fazendo. Então deixa o seu corpo absorver, de certa forma que no dia seguinte você ainda não vai estar pensando nas mãos do dia anterior. Você já conseguiu entender o que aconteceu e tirar isso de proveito para o dia que vem você estar 1% melhor do que o dia passado. Né? Eu escutei o Goff falando isso, achei muito interessante, por isso eu estou repetindo para vocês, 1% melhor do que o dia passado.
Enfim, vou deixar uma mensagem para vocês, que é o que eu acho, né? Que ser jogador profissional de pôquer depende única e exclusivamente de vocês e de mais ninguém. Então, força de vontade, foco, determinação, trace seus objetivos, nunca trace uns objetivos que você não vai conseguir realizar, porque aí esse caminho, esse período até você chegar nos seus objetivos vão ser muito desgastantes. Claro, não deixe de sonhar alto, mas trace metas menores também para você alcançar dia a dia, coisas que você vai conseguir sempre estar batendo, que vai gerar um prazer, de certa forma. E quem quiser entrar em contato comigo, para falar sobre poker, para conversar comigo, ou para saber em relação ao meu time, ou para conversar um pouco sobre coach, meus contatos no Skype é o mesmo que o nick no PokerStars, Nandinho Já. Meu e-mail é nandinhoja@gmail.com e manda mensagem mesmo, não deixa de mandar. Vou estar aqui esperando. E queria agradecer também ao Jorge a oportunidade, toda a galera aí do Panda Poker. Fica aí minha mensagem. Boa sorte a todos.